Meus queridos irmãos, nós vamos retomar o assunto que foi iniciado pelo nosso pastor domingo passado, que está na nossa confissão de fé e que fala sobre Cristo, o nosso mediador, capítulo 8. Este capítulo ele tem 8 sessões, e aí pelo que eu conversei com ele deu a primeira sessão, então nós vamos prosseguir a partir daí, no dia de hoje. Então veremos a segunda sessão. Farei um breve pronunciamento sobre a primeira, mas nós já vamos seguir a partir da segunda sessão, e o meu intento é atingirmos da segunda até a quarta sessão no dia de hoje, falando sobre Cristo, nosso mediador. Inicialmente, nós vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em 2 textos. O primeiro deles é Gênesis 3:15. E depois nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, onde vamos ler do verso de número 1 a 6. Então, Gênesis 3:15 e depois 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6. Ok? Antes de lermos estas porções, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo seu favor sobre cada um de nós. Querido Deus, nosso Pai, graças te rendemos pela bênção de servirmos ao Senhor. E segundo a tua graça também sermos servidos pelo Senhor, na medida em que tomamos a tua palavra em nossas mãos e pela iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, somos alimentados. Que bênção é isto para nós. Pedimos que o Senhor nos ilumine e nos conduza no aprendizado desta doutrina tão importante, essencial, basilar para a vida de cada um de nós que professa a fé em Cristo como Senhor e Salvador, conforme a Escritura. Ajuda-nos, pois, ó Deus, e nos conduz a todos nós, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, Gênesis capítulo 3, verso número 15, é o primeiro texto que vamos ler. Diz assim: o contexto aqui é de juízo do Senhor para com aqueles que pecaram, não é? No caso, o homem, a mulher, Adão e Eva, e logicamente a serpente que conduziu o homem a pecar, estando ela já caída. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. Meus irmãos, as controvérsias teológicas, inclusive o pastor referendou isso no encontro passado, elas foram abundantes na história da igreja, até que se consolidasse aquilo que deveríamos crer de acordo com as Escrituras acerca de Cristo Jesus. E um concílio que ficou famoso nisso foi o concílio de Calcedônia, onde ali se regulamentou aquilo que nós temos de modo amplo, que cremos nos dias de hoje acerca de Cristo, a sua perfeita divindade, a sua perfeita humanidade e o fato de que Cristo é uma só pessoa, possuidor de 2 naturezas, a saber, a natureza humana e a natureza divina. E logicamente que essas controvérsias, elas surgiram debaixo da providência de Deus, a fim de que nós fôssemos conduzidos de volta à Escritura, para então compreendermos e formularmos de modo claro,
não só para aquelas pessoas daquela época, mas também para todos que viessem depois, as coisas que nós devemos crer e saber acerca de Cristo Jesus, de um modo bem sistematizado. Mas as controvérsias cristológicas, a despeito de toda esta formulação, elas prosseguiram ao longo do tempo, de modo que hoje eu não somente devo aprender acerca destas coisas, para ter para mim mesmo a convicção acerca de quem Cristo Jesus é, mas para também me defender de outras atuações e de falsas doutrinas que se apresentam com o intuito de nos dissuadir e nos demover daquela convicção que temos a partir da Escritura Sagrada. Então, de antemão, é importante que a gente estude esse assunto, por estas razões e outras que poderiam ser formuladas, mas eu creio que essas são basilares, né? A minha própria convicção e a minha capacidade dada em Deus de resistir a estas provações quando elas vierem. Agora, tem uma outra questão, irmãos, que está dentro desse aspecto da minha própria convicção, que são os efeitos práticos disso. Em outras palavras, quais são as implicações de crer em Jesus, conforme diz a Escritura Sagrada? Por que é importante para mim crer que Jesus Cristo é tanto Deus quanto homem, perfeito? Por que é importante para mim saber todo o caminho que Ele trilhou, desde o momento que habitou encarnado entre nós, o seu sofrimento, não é? A sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, não é? Por que isso é importante para mim? Pois cada passo da obra de Cristo Jesus tem uma implicação direta com a minha vida. Então, quando nós iniciamos agora a sessão de número 2, deste capítulo número 8 da Confissão de Fé, vamos tratar sobre alguns assuntos que eu gostaria que os irmãos tomassem nota. Então, eu procurei dar título a cada uma destas sessões, para que a gente tenha ideias enxutas, né, curtas, e a gente possa gravar. A segunda hoje, então, coloquei o seguinte: Cristo, o mediador com dupla natureza. Grave isso. Cristo é o nosso mediador, que ele tem o quê? Dupla natureza. Ok? A segunda questão que nós vamos ver hoje, que é a seção 3, é que Cristo é o mediador capacitado. Então, ele é o detentor de dupla natureza e ele é o mediador o quê? Capacitado. E a terceira coisa que eu quero ver com os irmãos hoje é que Cristo é o mediador voluntário. Então, Cristo é o mediador de dupla natureza, Cristo é o mediador capacitado e Cristo é o mediador o quê? Voluntário. Grave bem isso, ok? Essas três coisinhas: dupla natureza, capacitado e o quê? Voluntário. Cristo é esse mediador. Então vamos analisar primeiramente, à luz da Escritura Sagrada, como é que se dá essa questão desta dupla natureza. No texto de Gênesis capítulo 3, verso 15, ali já se aponta a questão relacionada à encarnação do Verbo. Diz-nos o texto bíblico que ali haveria de nascer da mulher uma semente, que ele exerceria um papel de salvação do seu povo e de juízo sobre os seus inimigos, ainda que ele tivesse que passar por um sofrimento, que ali está descrito no texto como este te ferirá o calcanhar. Então, embrionariamente, você já tem ali o anúncio da vinda deste Redentor, qual seria a sua obra, os efeitos disso para a vida do seu povo e pelo que ele deveria passar. Mas quando nós olhamos para o restante da Escritura e chegamos, por exemplo, a esse texto de 1 Timóteo capítulo 2, nós vemos as coisas aqui de maneira mais clara ainda, pois na medida que a revelação vai se dando, as coisas vão ficando mais claras. E nesse texto, especificamente de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, nós vemos que aqui o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai, designado pelo Senhor, ele era possuidor de duas naturezas, uma humana e a outra divina. Nesse texto, por favor, volte os olhos comigo para ele, diz assim: porquanto há um só Deus, então ele está afirmando a unicidade de Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador, ele é Cristo Jesus, homem.
Lembre bem que a palavra Cristo e Jesus, elas apontam também para esta função do Senhor Jesus Cristo, para esse papel que ele desempenha, não é? Cristo no sentido de o ungido de Deus, ok? E Jesus no sentido de ser o Salvador. Então, quando nós olhamos para esse texto, lembramos imediatamente daquilo que aconteceu, que foi relatado nos evangelhos, onde o Senhor Jesus Cristo foi anunciado, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, não é? Um ente santo a envolveu e daí ele nasceu. Depois que ele nasceu, ele foi batizado e nós temos a palavra do Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E então várias provas foram sendo dadas acerca da divindade de Cristo, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Então, quando o apóstolo Paulo faz essa declaração aqui, está na mente dele não somente a perfeita natureza humana do Senhor Jesus Cristo, mas também a sua natureza, o quê? Divina. Só que, a despeito desta clareza posta nos textos bíblicos, é possível que alguns de nós confundamos isto, de tal sorte que a gente olha, por exemplo, para Cristo na cruz, tendo sede, aí vai dizer: olha, ali é a natureza humana dele tendo sede. Aí quando olha para ele fazendo um milagre, não, aqui é a natureza divina. Então a gente tende a separar isso. Só que quando eu separo, eu não tenho mais a pessoa de Cristo nos termos bíblicos. Porque quando ele habitou encarnado entre nós, ele tinha perfeita natureza humana, perfeita natureza divina, e nós não temos como avaliá-lo separadamente, porque é a pessoa toda participando daquele evento, quer seja o evento que apontava mais para a sua divindade, quer seja o evento que apontava mais para a sua humanidade. Nesse sentido, portanto, a nossa confissão de fé traz o seguinte texto, que eu vou ler agora, e peço que os irmãos que estão aí com a confissão de fé também acompanhem a leitura, tá certo? Olha o que é dito: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Agora observe bem a ressalva: contudo, sem o quê? Pecado. Abra sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Então, note bem que a confissão de fé, ela diz que Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, ele é igual ao Pai na sua substância, ou da mesma essência do Pai. Portanto, eles estão afirmando que Jesus Cristo é Deus. João capítulo 1, verso de número 14. Por favor, podem ler juntos? O que é dito? E o Verbo Então, note que aqui nesse verso você tem a afirmação da perfeita divindade e perfeita humanidade do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai dizer: onde é que está a divindade? E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Agora vá para o verso 1 desse mesmo capítulo. No princípio era, e o Verbo estava, e o Verbo. Agora, esse era, não é sentido de que ele foi e no dia que ele foi encarnado deixou de ser, não. Ele era, é e continuará sendo. Então, às vezes, pela nossa tradução, aqui pode gerar uma confusão de tal sorte: olha, ele era, não é mais. Não, não é isso. O era, que é no sentido de que ele era, ele é e ele continuará o quê? Então, quando João, no verso 14, diz: e o Verbo se fez carne, a ideia de verbo que ele tem é a que está presente no verso 1 do capítulo 1, que Cristo é Deus. Então ele está reafirmando que a perfeita divindade do Senhor. Mas aí o texto prossegue e diz o quê? Que este verbo se fez carne. A ideia de se fazer carne é a ideia de encarnação do verbo. E como que se deu essa encarnação? Agora nós vamos ver os evangelhos falando, tá certo? Não que esse não seja, os demais.
Então vamos primeiramente para Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se o quê? Grávida pelo Espírito Santo. Então ela não teve coabitação com homem algum. Lucas é que vai explicar isso de modo mais apropriado, inclusive usando termo específico. Nós vamos ver já já isso. Mas para Mateus bastou dizer o quê? Esse rei prometido, por isso a genealogia do verso 1 até o verso 17, ele veio de uma linhagem e ele é filho deste casal. Foi concebido, tá? Então o nascimento de Cristo foi assim. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso aqui não está dizendo que o Espírito Santo teve uma relação de comunhão íntima com ela, não. Houve uma ação de Deus especial para que ela pudesse gerar no seu ventre aquilo que Lucas chama de um ente santo. Ok? Prosseguindo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? A propriedade, a origem deste ente veio do próprio Deus. Ok? Então não foi gerado por uma traição com outro homem. Então o texto deixa muito claro. Agora diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado, dos pecados deles. Então essa é a descrição que Mateus faz. Marcos é muito sucinto, então ele já parte logo da premissa que Jesus Cristo é Deus. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 1, e vamos ver como Marcos fala sobre Cristo. Só o verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele não faz a descrição sobre o nascimento. Ele faz uma afirmação que Jesus Cristo, ele é o quê? O Filho de Deus. Então ele não está preocupado aqui, não é o intento dele provar como é que ele foi gerado. Ele tem um outro objetivo no seu evangelho, onde este aspecto não precisa ser citado, detalhado, apenas declarado. Já Lucas, então vamos agora para Lucas capítulo 1, tem uma outra abordagem diferente de Marcos. Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se o quê? Então veja que Lucas está enfatizando, e Lucas é médico, isso é importante, que ela era o quê? Virgem. Portanto, ela não teve contato íntimo com homem algum. Esse é o aspecto que precisa ser enfatizado aqui. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas antes disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo. Agora olha a pergunta dela, de uma mulher que está desposada: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que eu vou ficar grávida se eu não tive contato com homem nenhum? Humanamente falando, isso é possível? Não, não é. E por favor, não me venham com aquela fala: mas tem aqueles bebês que são feitos fora do ventre, são colocados dentro, não é? Não estou falando desse sentido, estou falando que nessa época não tinha isso.
Ok? Então, a única forma de conceber era com relação íntima. A pergunta dela é óbvia e certa. Como é que eu vou conceber? Como é que eu vou dar à luz a uma pessoa se eu não tive contato com nenhum homem? Aí ele explica, por favor. Respondeu-lhe o anjo. Agora é a expressão que eu disse a vocês agora há pouco, que era importante. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Então veja que a ação de concepção não foi humana, ela foi o quê? Divina. Então ela concebeu por obra do Espírito Santo, que é a nossa declaração credal. Lembra do Credo dos Apóstolos? É isso aí. E ele diz mais: por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de... Essa expressão ente santo quer dizer que ele não terá pecado nenhum. Foi concebido dentro de você, mas não foi contaminado com a sua natureza, porque não foi gerado por geração ordinária, mas extraordinária. Foi uma obra do Espírito Santo. E aí ele diz mais: por isso também será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este ao 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Agora observe bem: mas pastor, isso é possível? Olha o que ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: que está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou de quem? Dela. E aí depois você vai ver o nascimento do Senhor Jesus Cristo no capítulo número 2. Mas o que eu quero me deter aqui é na concepção. Por isso que a nossa confissão de fé diz o quê? Que ele é da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Esta também parte da nossa formulação credal. Então, quando chegou ao cumprimento do tempo, ele tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem o quê? Pecado. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 5. Primeira epístola que escreveu João, capítulo 5. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o quê? O verdadeiro. Tem os falsos? Tem. Anticristo, João vai falar disso na epístola. Mas como é que eu reconheço o verdadeiro? E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida o quê? Eterna. Pastor, mas esse texto não está falando da humanidade. De fato não está, ele está reafirmando a divindade. Mas por quê? Porque anteriormente no capítulo 1, volte aí para o capítulo 1 dessa mesma epístola, ele já vinha afirmando a perfeita humanidade. Como é que ele fala isso? 1 João capítulo 1, verso número 1. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela demos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Vocês perceberam que nessa leitura, apesar de rápida, há uma ênfase sobre os sentidos humanos? Nós vimos, nós ouvimos, e nós o quê? Apalpamos. Quem? Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Então João nessa epístola está reafirmando tanto a perfeita humanidade, quanto a perfeita o quê? Divindade do Senhor Jesus Cristo. De sorte, irmãos, que o nosso Redentor, o nosso mediador,
Ele é perfeito Deus e perfeito o quê? Homem. E ele mesmo sabia disso. Quando seus discípulos disseram: Pai, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta que ele deu? Quem vê a mim, vê a quem? Ao Pai. Agora ele está advogando para si o quê? A natureza divina. E todas as outras manifestações que ele deu, testemunhadas pelos seus apóstolos, também falam acerca da sua natureza divina e também humana. Agora, esse foi um fato histórico, né, a encarnação de Cristo Jesus, e Paulo relata isto na epístola que ele escreve aos Gálatas. Agora abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Pastor, por que o senhor está citando tanto texto bíblico? Para você ver que está na Bíblia, não é uma especulação humana, é Deus falando. Gálatas capítulo 4. Abriram? Vou ler do verso 1 até o verso número 5. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos, o quê? Menores, o que é que aconteceu? Estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora leiam juntos o 4, o que é dito? Vindo, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de quê? Então ele está dizendo, olha, o nosso Deus se fez carne no tempo determinado pelo Pai, e ele se sujeitou à lei. Então, como homem, ele teve que cumprir tudo que qualquer outro homem teria que cumprir, sem exceção. Então ele é perfeito Deus e perfeito o quê? Homem. Mas aí, irmãos, tem uma questão. Qual que é? Ele diz: sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, natureza humana. As duas naturezas, preste bem atenção nisso, as duas, quais são elas? Divina e humana. Preste bem atenção nisso. Inteiras. Então ele não era metade homem, metade Deus, não. Não era um minotauro, não, viu? Não era um minotauro, que era metade um boi, né? E metade homem. Não é minotauro, não. As duas naturezas perfeitas, distintas, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Vamos lá entender isso. As duas naturezas, elas eram o quê? Distintas. Não era metade, metade. Então, quando ele diz aqui, não houve conversão, a natureza humana se transformou em divina, ou a divina em humana. Não teve isso. Então, não houve conversão. Quando ele veio aqui, Deus se converteu em homem. Não foi isso. O homem se converteu em Deus. Não foi isso. Então, não houve o quê? Conversão, porque elas eram o quê? Distintas e perfeitas. Também não houve, segundo a confissão, composição, metade, 50% de um, 50% de outro. Não, mas como ele tinha que cumprir uma coisa difícil, então era 75% divino e 25% humano. Não, elas eram perfeitas e distintas, então não houve nem conversão e nem o quê? Composição. E finalmente a última palavra é que não houve o quê? Confusão, de sorte que a gente não soubesse distinguir. Não, dá para distinguir sim, porque a Bíblia declarou que ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente o quê? Homem, naturezas distintas e perfeitas. Então não houve conversão, não houve composição e nem houve o quê? Confusão. Por que os nossos pais reformadores colocaram esses três termos? Porque todas as controvérsias teológicas, no que diz respeito à pessoa de Cristo, estavam versando sobre estas coisas, ou sobre a composição, ou sobre a conversão,
ou sobre a confusão, em um momento da história ou outro. Então eles reafirmaram o quê? Aquilo que já foi decidido lá nos primeiros séculos, que Cristo era possuidor de duas naturezas distintas e inteiras, de sorte que quando uniu-se em uma só pessoa, que pessoa? A segunda pessoa da Trindade, não houve conversão, não houve confusão e não houve o quê? Conforme o texto diz, composição. Está claro isso aqui? Vamos olhar na Bíblia então, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso número 16, primeiramente. Mateus 16, 16. Nesse texto nós temos, irmãos, a declaração do apóstolo Pedro, representando inclusive o colégio apostolar, acerca da pessoa de Cristo. Compreender Cristo só pela iluminação do Santo Espírito de Deus. Então, Cristo faz a pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Ok? E aí Pedro responde no verso 16, dizendo assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus, o quê? Então lembre que Pedro está aqui diante de Cristo, ele está ouvindo a voz, ele está vendo, ele pode pegar, sabe que é humano, já andou com ele, já viu ele chorar, todas as características humanas, ele viu ele comer, por certo tinha ciência das suas necessidades fisiológicas, homem como qualquer um de nós, contudo sem o quê? Pecado. A este homem ele declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele é um reconhecimento da sua divindade, de sorte que ele diz: tu és Deus homem. A pergunta é: e pode, ou poderia, em um homem, habitar plenamente a divindade? Paulo, o apóstolo, diz que sim. Abra sua Bíblia agora, por favor, em Colossenses. Qual é a pergunta que eu fiz? Pode um homem, Cristo, habitar plenamente a divindade? Abrir a Bíblia? Colossenses 1, 19. Eu ia ler todo esse texto do 13 até o 20, mas não vou fazer, vou direto do 19, que é o ponto que a gente tem que ver, tá bom? O que está nesse verso 19? A declaração inspirada acerca da divindade de Cristo, e logicamente, que nele, homem, habita plenamente a divindade. Isso é um mistério, foi revelado, mas é um mistério. Como pode um Deus infinito caber em um ser finito? Um mistério, revelado, mas é um mistério. Leiam juntos o verso 19, o que é que diz? Porque aprove a quem? Que nele quem? Residisse o quê? Que plenitude? Da divindade. Então ele é Deus completo, não falta nada. Está claro, irmãos? Agora vamos para o capítulo 2, dessa mesma epístola, 2, verso 9. Agora vai ficar mais claro ainda. Eu vou ler o 8 e os irmãos leiam o 9, tá? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora leia o 9. Porquanto... E agora? Vamos entender. Nele quem? Habitar-se de residir. Fazer morada permanente. Corporalmente. Aspecto físico. Deus se fez carne, eu toco, eu vejo, eu ouço.
O que que habita? Toda a plenitude da divindade. A pergunta agora é a seguinte: Jesus Cristo é perfeito homem? Sim, sem pecado. E perfeito Deus? Por quê, pastor? Porque a Bíblia declara que nele habita toda a plenitude da divindade. Então ele é Deus e homem. Naturezas distintas que não se confundem. Perfeito Deus, perfeito homem. Ficou claro? Agora pensemos no seguinte: pastor, por que é necessário ser assim? Deus não podia vir sozinho, só Deus mesmo, vir resolver o problema sem precisar Cristo encarnar? Não, Deus não decidiu assim. Ele decidiu que para salvar o homem, teria que pagar a conta do homem, segundo a conta de Deus. Então a dívida que o homem assumiu quando caiu, era do tamanho de Deus. Qual o tamanho de Deus? E o homem finito pode pagar? Não. Então Deus tinha que vir para pagar, mas para pagar tinha que ser homem, e tinha que cumprir toda a lei. Então era necessário que o nosso mediador fosse tanto Deus, quanto também o quê? Homem. Por isso, Cristo é possuidor de duas o quê? Naturezas, perfeitas, distintas, que não tem confusão, que não tem composição, e nem sofre transformação. Perfeito Deus, perfeito homem. Ficou claro? Alguma pergunta, alguma colocação? Nada? Então pense: e se você tivesse um Salvador que só fosse homem, teria ele condições de obedecer perfeitamente a lei? Sim ou não? Não, por que não? Porque um pecador não obedece à lei perfeitamente, ele já nasce em pecado, não tem condição nenhuma. Mas vamos imaginar que ele conseguisse obedecer, mas ele só fez uma parte, ele tem que fazer a outra, que é pagar a dívida. Qual o tamanho da dívida? Infinita. Um ser finito pode pagar uma dívida infinita? Não. Então, se ele fosse somente homem, ainda que fosse possível, que não é, cumprir toda a lei sem pecar, ele teria um outro problema mais à frente, que seria pagar a dívida. Ele não tinha como pagar, então não adiantava, tinha que ser necessariamente o quê? Deus e homem. Ficou claro, irmãos? Alguma pergunta? Então, quando alguém aparecer por aí dizendo que Jesus Cristo é só Deus, fuja disso. Quando alguém aparecer por aí dizendo que ele é só homem, fuja disso. Quando alguém aparecer por aí dizendo que é metade Deus, metade homem, fuja disso. Quando alguém aparecer por aí dizendo que está confundido, não sabe o que é Deus, também fuja disso, porque a Bíblia define claramente que Jesus Cristo é Deus homem, e eu preciso ter ciência disso, porque senão isso abala a estrutura da minha fé, e finalmente eu não terei um mediador capaz de me salvar. Ok? Irmão John. Pastor? Pois não, meu filho. Não sei se você vai tratar disso futuramente, mas é sobre a questão de a dívida, eu entendi, né? A dívida vai ser paga e tudo mais. Já foi paga, infinita. Mas como a gente lida com a afirmação de que Jesus, né, morreu? Porque como ele é 100% Deus, 100% homem, eu consigo entender que o 100% homem morreu e ressuscitou. Mas como é que a gente lida com a parte de ele ter morrido, Deus ter morrido, e tipo, naquela hora que ele está lá na cruz, ele afirmar que o Deus Pai o abandonou, né? Como, eu não consigo entender assim de que totalmente ele se desprendeu, né, da Trindade. Isso não aconteceu. Mas como é que a gente pode interpretar aquele momento que ele morreu, né? Aquele momento de abandono, de compreensão da ira de Deus que cai sobre ele, mas ele continua sendo Deus, tipo assim, interligado com o Pai e com o Espírito. Tá, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fugir é daquilo que eu disse
um pouquinho antes, é que eu não posso olhar para Jesus, embora saiba da presença das duas naturezas, sem concebê-lo enquanto pessoa indivisa. Quando eu contemplo a natureza humana e divina, olhando para a cruz, aí eu chego a essa conclusão que você chegou. Ali foi a natureza humana que morreu e a divina não morreu. Não, Jesus Cristo morreu. É isso que a Bíblia afirma. E voluntariamente. Eu não posso afirmar a partir daquilo ali que foi a natureza humana que morreu e a divina ficou. Não. O que é que a Bíblia afirma? E é um mistério revelado, que o Filho de Deus morreu por nós. Eu não tenho como separar isso. Jesus morreu, ponto. Se eu disser que a natureza divina não morreu, que a outra morreu, aí eu vou cometer um erro que lá atrás já foi resolvido. Então eu preciso entender a pessoa indivisa. Jesus morreu. Essa é a afirmação bíblica. Ok? Ele mesmo diz, eu dou a minha vida. Ele não diz assim, eu dou a minha vida humana, eu dou a minha vida divina. Não, ele diz, eu mesmo a dei. Eu morri. Então eu tenho que olhar para Jesus, a pessoa toda. Se eu olhar dividida, eu vou ter dificuldade. Embora, pela atuação ministerial dele, eu perceba claramente afirmações da sua divindade e afirmações da sua o quê? Humanidade. Por quê? Porque há necessidade de que haja nele as duas naturezas, mas sempre olhando o quê? A pessoa toda, e não dividida. Diga, irmão. Só um instantinho para chegar aí. Pastor, Pois mesmo não. porque, como o John falou, se a natureza humana tivesse morrido e a natureza divina não, ele não poderia ter pago os nossos pecados. Porque a natureza divina e a humana juntas foi quem pagou. Porque, como o senhor falou, só um Deus poderia fazer tamanho sacrifício. A pessoa toda, Então, sempre pode olhe para a separar. pessoa toda. Isso. Sempre olhe para a pessoa toda. Nunca tente dividir. Embora se observe que haja aspectos divinos e humanos projetados ao longo da sua trajetória aqui na Terra. Mais alguma coisa, irmãos? Diga, meu filho. Aqui o rapaz, cara, Emerson. Sim mesmo. Vai lá, é o Emerson. Ali, diácono, por favor. Obrigado, meu filho. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Conversando com um amigo, né, eu acredito que essa é a maior dificuldade de quem é católico. Eu teci um comentário, ele falou, você é protestante? Eu falei, sim, eu sou cristão reformado. Aí, tu vai dizer que a Mariazinha não existiu, porque eles colocam Maria como acima de Cristo, né? Aí eu creio que sim, que Maria existiu, tanto que está na palavra de Deus, que ela veio e cumpriu a sua missão. Aí ele, acho que o maior problema é de não ver a divindade de Cristo como único e suficiente para a remissão dos nossos pecados. Aí ele até comentou assim, mas os protestantes não acreditam em Maria. Eu falei que Maria foi santa. Eu falei, bem, eu só posso te responder com a palavra de Deus, que não há um justo sequer que passou por aqui, só Cristo. E isso eu acredito que é a maior dificuldade deles acreditarem que só existiu um Salvador, Um mediador por nós. Creio também nisso, filho. E ela mesmo cantou, né? Falando do Salvador dela, olhando para o filho. Então, se ela mesmo cantou, que sou eu para desmentir, né? Ela tinha convicção de que era pecadora, né? Bom, então, Cristo mediador com dupla natureza. Segunda coisa que nós vamos ver hoje, Cristo mediador capacitado. Aí agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em João capítulo 3. João capítulo 3.
Vou ler a partir do verso 31 até o 36. Qual é o tema agora? Cristo é o mediador de dupla natureza, agora Cristo é o mediador que? Capacitado. Pergunta que você tem que fazer: capacitado por quem? Pelo próprio Senhor, o Espírito. Então, o próprio Espírito de Deus, na ocasião do batismo, veio sobre ele e o capacitou, então, para o quê? Para o desempenho da sua tarefa. Então, Cristo era o mediador cheio do Espírito Santo de Deus. Ok? Verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então ele está mostrando aqui que Cristo foi enviado por Deus para cumprir essa missão. O Senhor Deus o comissionou para isso. Já vimos isso lá na primeira lição com o pastor Alexandre. E aí então, para o desempenho dessa tarefa, Cristo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é o evento que marca temporalmente essa plenitude do Espírito em Cristo Jesus? É uma pergunta. Onde é que nós vemos isso na história de Cristo, onde ele tem essa habitação do Espírito de Deus nele? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Quando isso ocorreu? Muito importante que você veja isso, porque aqui é um marco inicial do desempenho ministerial do Senhor Jesus Cristo. Mateus 3:13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Estão vendo aqui? E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me o quê? Esse é um marco temporal em que a partir daqui Cristo começa a exercer o seu ministério. A partir daqui ele é levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. Depois da tentação ele começa a pregar o Evangelho. Então esta é a ocasião em que, segundo o Evangelho, ele foi cheio do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Por isso ele foi capacitado pelo próprio Deus, o Espírito, para fazer isto. Agora vamos ver ainda, por favor, Marcos capítulo 1, verso 9. Marcos 1, 9. Abriram? Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia para o Jordão, foi batizado no Rio Jordão. Logo a sair da água viu os céus rasgares e o Espírito descendo como pomba, sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lembra bem a expressão se repetindo: o Espírito veio sobre ele. Ok? Agora vamos para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Verso de número 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Então você tem o testemunho dos evangelistas, todos eles com a mesma expressão: o Espírito veio sobre ele, o Espírito veio sobre ele. Para quê? Para capacitá-lo na realização dessa obra. E isso era cumprimento profético. Agora vamos lá para Isaías capítulo 61, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Quando Cristo entra para começar o seu ministério, ele chega na sinagoga e abre o livro. Quando ele abre o livro, ele lê esse texto, e esse texto é o cumprimento da profecia, onde Cristo mesmo está se autenticando, dizendo: eu sou este de quem a profecia havia dito que seria capacitado. Então vamos ver agora Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua o quê? Glória. Agora vá lá para Lucas capítulo 7, verso 22. É importante que você faça todo esse movimento, tá? Lucas capítulo 7, verso de número 22. Abriram? Olha o que é dito. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e ao pobre anuncia o evangelho. O que é isto aqui? É o cumprimento de Isaías capítulo 61. Então veja só, já te passa, irmão. Cristo não é só o mediador de dupla natureza, não é só o mediador designado, ele é o mediador capacitado. Não teve outro como ele, capacitado por Deus para cumprir esta missão. Ok? Ficou claro? Então você tem um momento que ele recebe essa capacitação, o anúncio feito disto no Antigo Testamento, em Isaías 61, e você tem em Lucas capítulo 7 o cumprimento, quando o próprio Cristo diz: olha, vai avisar para João que aquilo que foi prometido está aqui presente. Eu sou aquele que foi capacitado por Deus para cumprir esta missão. Então ele está testificando da sua divindade. Irmão Lucas aqui, por favor. Aí, rapaz, esse. Obrigado. Pastor, eu vou pegar parte da pergunta do John e aplicar aqui também nesse contexto, né, que você está falando. A parte da pergunta dele é que se teve a desconexão quando Cristo morreu, né? Desconexão no caso da Trindade. E a minha parte da pergunta é em relação a isso, né? Cristo foi capacitado, né, pelo Espírito Santo. Ok. Mas eles são eternamente triunos. Então, ele tinha uma desconexão antes que passou a ter essa capacitação, assim como teve na morte. Como foi isso? Eu não sei se estou entendendo a pergunta. Entendi, mas veja só, a Trindade nunca foi desconectada. Ela é una, é um só Deus. Mas lembre que eu tenho que separar a questão de essencialidade de funcionalidade. No caso da capacitação, é como se ele estivesse dando aqui uma outorga para a realização daquela tarefa. No caso aqui, uma capacidade especial para tal. Ele está dizendo: é esse que vai fazer, não é outro. Então não é que houvesse divisão, mas é a confirmação de que nesta unidade da Trindade, aquele papel que Cristo iria desempenhar, teve também a participação do Espírito de Deus nele, como conferindo esta capacidade para exercer aquela tarefa específica.
Isso de alguma forma se reproduz até em nós também como igreja, na medida em que Paulo nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo de Deus, ou seja, nós já estamos unidos a Deus por meio de Cristo, já temos o Espírito dele, e por que haveríamos de ser cheio? É porque para desempenhar o papel como cristão eu tenho que ser o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Então, em uma proporção logicamente diferente, não é? Outra magnitude, mas a mesma coisa aconteceu com Cristo e acontece também com a igreja na medida em que ela é cheia do Espírito para cumprir a sua tarefa. Mas estamos unidos a Cristo. União mística, mas precisamos ainda do seu Espírito. Então a mesma coisa se observa lá também. Então não é que houvesse divisão essencial, mas funcional. Esse era o papel que competia ao Espírito e ao Filho. Daí esta testificação. A trindade toda está envolvida na redenção. O Pai envia, o Filho morre e o Espírito Santo age, capacitando o Filho e testificando no coração do seu povo. Ok? Mais alguma questão? Airã aqui. Por favor, Diácono Mateus. Oi. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Eu queria só fazer uma colocação, até para esclarecer um pouco a questão dos irmãos. Cristo se manifesta na sua palavra de forma que nós entendamos. E muitas vezes nós não entendemos essa questão, separou, não separou. E o próprio Deus disse que nós não suportamos todas as coisas. Então, assim, eu acho que existe assim eu acho que é uma questão de entendimento. Deus se revela na sua palavra de forma que nós entendamos, né? No ponto que Ele quer que entendamos. Às vezes nós não entendemos isso. Deus é triuno, Ele não separa, Ele não está dividido. Agora Ele precisa se manifestar na sua palavra de forma que a gente entenda. Às vezes é isso que muitas vezes nós não estamos preparados para compreender. Entendi. Agora, abra uma Bíblia aí, por favor, em Colossenses. Capítulo 1, verso 24. O apóstolo Pedro diz que o apóstolo Paulo escrevia coisas que eram difíceis de entender. E eu estou trazendo à memória dos irmãos isso, porque realmente, a despeito da revelação que é clara, e a gente tem que trazer essas dúvidas mesmo, né? Tem que tirar a prova disso, a gente precisa compreender aquilo que foi revelado, nem todos vão compreender. Por isso que é importante a pergunta dos irmãos, tem que perguntar, não saia daqui com dúvida. Agora, lembremos de uma coisa, Deus revelou aquilo que era o suficiente para a minha salvação e vida na fé. Mas mesmo aquilo que Ele revelou, nem os crentes conseguem entender tudo. Mas o suficiente para ser salvo, sim. Então eu tenho que entender essa limitação que é minha, pessoal. O apóstolo Paulo entendeu isso, escreveu isso aos crentes em Colosso. Vamos ver? Verso 24, Colossenses 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Só que você já tem uma complicação. Como é que Paulo preenche o sofrimento de Cristo? Quer dizer que parte da minha salvação foi por Cristo, parte foi por Paulo? Não, Paulo não está dizendo isso. Então veja como a própria leitura já pode nos confundir, achando que a gente tem, olha, está vendo, você tem que fazer um pouquinho mais, porque Cristo não fez tudo. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que toda a obra completa de Cristo precisa ter a sua execução na igreja, e ele, como um cooperador, vai ajudar para que isso seja divulgado. É só isso que ele está dizendo, não está dizendo que a obra de Cristo foi incompleta. Mas já teve gente que leu esse texto e achou que foi incompleta, quando diz que ele está preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Ele não sofreu tudo? Ainda falta um pouco? Não, não falta nada. Ele está dizendo que a execução disso na igreja, da obra completa, se de aplicação aos crentes, Deus usou homens como cooperadores, só isso. Mas vamos prosseguir no texto. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora veja, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Qual é o mistério?
Hoje o povo diz, Deus está falando mistérios. Não, Deus não está falando mais nada de mistério. O grande mistério era Cristo. Quando Cristo foi revelado, acabou o mistério, irmão. Porque o maior mistério que posso dizer é o próprio Deus. E ele já se revelou. Então, é importante que você entenda isso. Todavia se manifestou aos seus santos, aos santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, quem é o mistério agora? Lê aí. Cristo em vós. Agora aqui pronto, pensa comigo. Cristo em vós não é Cristo no nosso meio, é Cristo dentro de mim. Meu filho, isso é um mistério terrível. Como que pode Deus habitar em mim, um ser finito? Mas ele revelou assim, que é assim. Então, se Deus está dentro de mim, e ele está, e eu creio nisso, qual é a dificuldade de eu crer que Cristo morreu na cruz? Não é também incrível? Você diz, o Espírito de Deus está em mim. Amém, o Espírito de Cristo está em você. Está mesmo, união mística. E agora eu não tenho capacidade de entender que em uma só pessoa tem duas naturezas, também não é um mistério, não? Então aqui nesse você tem dois mistérios. O primeiro mistério é como Deus se fez homem. E não deixou de ser Deus, e não deixou de ser homem perfeito. Mistério, mas ele revelou, foi assim, meu filho, creia. Segundo mistério do texto, é que Deus habita em você. Como, meu filho? Um ser infinito habita dentro do finito. Também está revelado. O que que me cumpre agora? É fundir minha cabeça para entender isso, ou me submeter ao mistério revelado e dizer, é assim mesmo, Senhor. É assim mesmo. Eu não consigo compreender. Por isso que o apóstolo Paulo, quando pensou sobre salvação, como que Deus operou, chega no capítulo 11 de Romanos, verso 33, ele dá um brado de glória, ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É um negócio inescrutável. Eu não tenho como entender, mas ele revelou. Então eu preciso ter essa noção da minha limitação de compreender essas realidades que foram reveladas. Mas você precisa perguntar e precisa deixar a Bíblia falar para você poder entender, compreender isso. Aí ele diz, olha, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É isso aí. Então tem dois mistérios aqui. Primeiro mistério, Deus habitar entre nós encarnados. Que mistério grandioso. Segundo, é Deus habitar em mim. Outro mistério, mas é assim. Ok? Então Cristo é o mediador o quê? Capacitado. Agora vamos para Mateus 28, para a gente fechar essa porta aqui, do mediador capacitado. Mateus 28, 18. O que é dito? Abriram aí? Toda a autoridade me foi dada. Quando, irmãos? No céu e na terra. Quem está dizendo isso? Quando que ele disse isso? Antes de morrer ou depois de morrer? Antes de morrer ou depois? Quer ver outro problema? Foi depois. Depois que ele citou, ele disse isso. Mas alguém pode levantar e dizer, pastor, então quer dizer que antes ele não tinha autoridade? Ó, que pensamento. É lógico, mas está errado. Ele tinha. Tanto é que quando ele estava na presença das autoridades romanas, dizia assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te morrer? Ou te deixar vivo? Ele disse, nenhuma autoridade você teria sido alto não te fosse dada.
Então Cristo tinha autoridade antes de morrer, continuou tendo autoridade depois de ressuscitado. Por quê? Porque ele sempre foi e continuará sendo Deus. E Deus tem autoridade. Mas aqui ele está reafirmando toda a autoridade. E aqui ele está reafirmando para, em seguida, proferir a grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando e tal. Então, é importante que a gente entenda isso, que Cristo é o mediador o quê? Capacitado. Irmão Marcelo. Este é o meu filho amado, em quem a ele ouvi. Mateus também. Então eu preciso entender esta dimensão. Então Cristo é o mediador que tem dupla natureza, e Cristo é o mediador que? Capacitado. A última coisa que era hoje, eu vou parar por aqui, senão a gente não termina. Então fica para a próxima semana, Cristo mediador voluntário. Antes de terminar, vamos fazer algumas aplicações aqui rápidas para nós, tá certo? A primeira delas é a seguinte: o fato de Cristo ter essa dupla natureza quer dizer que ele pode exercer tanto o papel que Deus exigiu da divindade, quanto também da humanidade. E ele pode, segundo a sua graça, compreender as nossas fraquezas. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Verso 14. Olha o que é dito. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Agora veja, leiam aí o 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa... Por quê? Antes, a nossa semelhança. Então isso quer dizer que em sua humanidade, Cristo sabe perfeitamente o que é ser tentado, o que é sofrer. Então você tem um mediador capacitado e possuidor de dupla natureza, que ele pode perfeitamente compreender quem você é e te ajudar. Interessante que quando a gente está sofrendo, a gente diz para a pessoa assim, né? Não se porte não, não é assim não, vai passar. Ele diz, mas você não está passando o que eu passo? Você não está sofrendo o que eu sofro? Essa é uma fala bem lógica, verdadeira também. Mas aí você pode dizer, realmente, eu não sei, eu nunca passei por isso. Mas tem um no céu que sabe o que é padecer. E ele tem compaixão de você. Ele já me consolou nas minhas dores. E pode consolar as suas também. Então, é muito importante para mim conhecer isto acerca de Cristo. Porque nós temos um Deus maravilhoso, que nos compreende, que nos ajuda, que se compadece de nós, que não vai passar a mão na nossa cabeça e dizer, tadinho dele, vai pecando aí que eu vou ajeitando. Não, não vai dizer isso. Ele vai lhe orientar sobre o que é certo. Ele vai restaurar a sua vida, vai lhe colocar no caminho correto, porque ele sabe o que nós precisamos e pelo que passamos. E mais do que ninguém conhece as nossas dores. Então, por que você vai trocar um mediador tão perfeito desse por alguém que carece de mediação? Por que você acha que você pode, por seu esforço, chegar a Deus e ter qualquer benefício? Você não pode. Nós precisamos de um mediador. Toda a nossa relação com Deus, até a eternidade, vai ser com base em mediação. Não tem jeito. Agora, se você fizer a opção pelo mediador errado, aí eu sinto lhe dizer que você vai padecer uma eternidade debaixo da ira de Deus, e não será alvo da sua graça. Então eu espero que você, firmemente, em Cristo, por Cristo e para Cristo, decida, Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro Senhor não possuo. Outro mediador eu não quero, porque o Senhor é o único que tem as qualificações,
e foi capacitado por Deus para exercer esse trabalho tão abençoado para a nossa vida e tão glorioso. Então, querido, seja qual for a natureza da sua dificuldade, vá a Jesus, porque Ele é o único mediador capacitado por Deus para interceder por nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude. Amém.